Não é um exagero dizer que algumas empresas vão quebrar nos próximos meses. E não porque essas empresas são ruins, mas é porque elas estão despreparadas. Aqui no Brasil, o dinheiro está mais caro, errar está mais caro, o mercado não vai perdoar decisões erradas. E sabe o que é o pior? A maioria dos empresários está olhando para o lugar errado, achando que o problema é só economia ou então só política. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como proteger a tua empresa, mesmo não tendo controle sobre nada disso que está acontecendo no Brasil. Mas antes, a gente vai entender por que 2026 não vai ser um ano comum. A gente tem vários fatores em 2026, a começar aqui pela prisão recente do Maduro. Cara, isso aqui vai gerar ruído político, tá? O Lula se pronunciou a favor do Maduro. Isso pode ser escalado, né? Essa relação entre Estados Unidos e os demais países e ONU pode sim ser escalado como uma guerra política. E o Brasil ficando no lado do Maduro pode sim ter sanções com grandes potências como os Estados Unidos. Isso vai gerar uma certa instabilidade. Além disso, é um ano de eleição. Em ano de eleição, os leilões de tráfego pago costumam ficar mais caros, porque as campanhas políticas elas predominam os espaços de anúncio. A gente tem uma competição por atenção do público. O planejamento de demanda ele fica menos confiável, porque o comportamento do consumidor também muda durante a campanha, né? Várias vezes eu prestei consultoria para empresas, onde em época de eleição, épocas de campanha, simplesmente os investidores tiravam a mão, o cliente deixava de comprar. Então vai ser um ano que a gente tem menos confiabilidade no comportamento do consumidor. Além disso, é o ano de Copa. E aqui, cara, a atenção do público vai ser deslocada para jogos. Isso aqui vai jogar o custo de mídia lá em cima, vai baixar a taxa de conversão. E como se não bastasse isso, em 2026 entra em vigor o novo modelo de imposto no Brasil. E essa reforma, cara, ela vai mudar completamente a lógica de impostos aqui no nosso país. Então aqui a gente vai ter um aumento de carga de imposto efetiva, novas regras de imposto sobre valor agregado. As empresas vão precisar adaptar sistemas, CRP, processo fiscal, principalmente a margem de lucro vai encolher na maioria dos negócios. E além de tudo isso, a gente tem o cenário econômico. 2025 fechou com o maior déficit nominal da história. Passou de 1 trilhão. Para ti que não sabe, déficit nominal é a conta entre o que o governo recebe versus o que o governo gastou. Isso quer dizer que a gente ficou com um gasto maior do que a gente recebeu em 1 trilhão em 2025. Isso aqui é praticamente o início de um colapso de economia do país a longo prazo. Com isso, os juros vão ficar mais caros por mais tempo. A gente tem uma pressão sobre o spread bancário altíssima, o que faz o banco diminuir a margem para os empréstimos, para as empresas ser ruim. Empresas que têm dívida ou dependem de capital de giro, elas vão ter que gastar mais para permanecer de pé, a inflação sobe e o julgamento de riscos do banco vai piorar, o que significa que ele vai exigir mais garantias aqui para financiamento. Então é um ano com bastante desafio, você concorda? Não é um ano fácil, e eu digo categoricamente, muitos negócios podem e provavelmente vão quebrar em 2026. Mas não é o teu caso, porque você está vendo esse vídeo e eu preparei aqui uma série de conselhos para deixar a tua empresa antifrágil nesse período. Eu quero começar falando sobre o cenário de risco maior, crédito menor e previsibilidade menor para os negócios. Eu tenho 3 conselhos. O primeiro deles, eu quero que você reduza a dependência de crédito. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se tu precisar de empréstimo para rodar, provavelmente tu está exposto demais nesse cenário. Junto com isso, eu quero que tu trabalhe com um caixa maior do que o normal, entende? Então, menos crédito e um caixa próprio maior. Porque caixa hoje, ele é sinônimo de segurança. Eu quero que você cresça talvez a uma velocidade menor, mas com uma segurança maior e com saúde no caixa da tua empresa, para que você não fique dependente de juros. E com todo esse cenário, a gente já viu que isso pode ser a baita de uma furada. Outra coisa, eu quero que você evite decisões irreversíveis. Quando eu falo de decisões irreversíveis, eu estou falando de contratação grande, expansão fixa, que depende de um custo fixo muito alto. Basicamente, é você evitar todo tipo de custo que depois é difícil de cortar, certo? É um ano para ter pé no chão e consolidar a tua empresa e não para crescer a qualquer custo. Sobre o cenário aqui da gente ter um tráfego pago mais caro, menos previsibilidade no leilão, ter ruído na atenção, o que eu quero te recomendar? Eu quero que você não dependa de um único canal de vendas. Porque se você depender de canal de tráfego e ele provavelmente vai travar ou vai encarecer muito, você pode colocar a tua empresa, tua operação em xeque. E nessa de não depender de um único canal de vendas, eu quero que você teste os teus canais agora, antes da Copa, antes da eleição. Não no pico desses 2 eventos. Porque se você testar agora, você vai pagar menos depois. Além disso, eu quero que você invista mais na tua base de clientes. Sabe por quê? Porque quem já compra de ti é muito mais fácil de vender, muito mais barato de vender.
do que conquistar um cliente novo, ainda mais em um ano como agora. Então cria uma estrutura de pós-relacionamento e começa a trabalhar o relacionamento com teus clientes para vender de novo para o mesmo cliente. Agora especificamente falando sobre Copa, onde a gente vai ter uma atenção mais dispersa, eu quero que você comece a planejar campanhas mais curtas e objetivas, para que você não chegue lá na Copa querendo educar teu cliente, querendo conscientizar teu cliente. Não, você vai trabalhar a construção de audiência agora, para que no momento desses picos de atenção, você foque só na conversão. Então é campanha de engajamento, campanha de construção de audiência, depois você pensa em converter. E aqui durante essa conversão, você não vai fazer grandes apostas de mídia, você não vai colocar grandes investimentos, você só vai trabalhar de fato a tua taxa de conversão, porque você vai planejar campanhas curtas, entende? E um ponto comercial que eu acho importante falar desde agora, eu quero que você foque em eficiência, não em volume. Então, pensa em como é que você consegue vender com mais margem, ao invés de trabalhar com mais volume. Por que isso? Porque em ano onde o custo do leilão, custo de aquisição de cliente tende a subir, a atenção das pessoas está dispersa, você tem que fazer um investimento muito alto para ter uma certa quantidade X de clientes. Isso não é interessante. Então, talvez você compense o teu lucro com menos cliente e uma margem maior. E é isso, inclusive, que eu vou recomendar aqui. Quando a gente fala que a margem pode mudar, que a gente tem aqui um custo invisível dentro dessa nova regra tributária, né, é justamente isso aqui que eu quero te dizer. Eu quero que você comece a recalcular a sua margem. Você coloque esses entraves do novo modelo de imposto dentro da tua margem. Quero que você converse com o teu contador de forma estratégica e não só fiscal, para vocês entenderem quais são os movimentos que vale a pena vocês fazer, o que de fato vai mudar, como é que você consegue colocar isso no planejamento estratégico dentro de casa. Então é olhar para o imposto como um vetor estratégico e não mais só como uma obrigação. E principalmente preparar o teu cliente para possíveis ajustes. Ou seja, eu não quero que você repasse essa sua margem, onde você vai focar em eficiência, não em volume, tudo de uma vez só. Eu quero que você vá gradativo, porque ao longo do tempo vai ficando claro para as pessoas, para as empresas, para os clientes, e automaticamente as pessoas vão aceitando. Então você vai criar um plano de migração para todo e qualquer tipo de alterações que você vai fazer dentro do teu modelo de negócio. E sobre o cenário econômico, onde a gente vai ter juros altos, né, crédito mais caro, quais são os conselhos que eu te dou? Primeiro, eu quero que você assuma que crédito vai continuar caro. Então eu não quero que você se planeje só para 2026. Eu quero que você se planeje como se isso não fosse melhorar. Então pega o teu planejamento em 5 anos e faça esse planejamento entendendo isso e pensando que o crédito vai continuar caro. Ou seja, trabalhar caixa. Caixa, previsibilidade e crescimento controlado. Além disso, eu quero que você evite crescimento com base em alavancagem. Então, eu não quero que você fique pegando dinheiro emprestado, porque pegar dinheiro emprestado, crescer devendo neste momento, significa crescer de forma frágil. Paralelo a isso, eu quero que você tenha um controle diário de caixa. Presta atenção, é o controle diário de caixa, não só um controle diário financeiro. Eu quero que você analise diariamente o que tem no seu caixa, quanto que entrou, quanto que saiu, quais são as previsões futuras. Eu quero que você analise isso diariamente, porque em 2026, surpresa financeira pode e provavelmente vai quebrar a tua empresa muito rápido. Para a gente fechar com chave de ouro, botar um ponto final, eu quero que você já comece a cortar todo tipo de desperdício. Ou seja, faz análise de processo, análise de estrutura e começa a cortar gastos. Coloca automação de processos, olha para as tecnologias disponíveis, desenvolve melhor teu time, reduz teu custo fixo, tenta reduzir custo variável, trabalha com formas paralelas de fazer as coisas dentro da tua empresa. Porque cortar cedo hoje dói menos. Então, no final das contas, o que a gente viu com tudo isso aqui é: não basta só focar em crescimento e expansão de empresa, porque 2026 não é um ano comum, mas é muito mais saudável para o teu negócio focar em gestão operacional, estrutural e caixa, certo? É um ano para você trabalhar com previsibilidade. Você pode construir previsibilidade se você fizer e aplicar todos esses conselhos. Agora, se você me quer acompanhando o seu negócio, direcionando suas estratégias, me tenha como conselheiro, o link está aqui embaixo. Se você tem dificuldade do que implantar aqui dentro disso, você precisa da nossa consultoria empresarial. O link está aqui embaixo. Meu time vai entrar na tua empresa, analisar todos os vetores do teu negócio por 40 dias e desenhar um plano estratégico para você implantar em 90 dias e aumentar sua margem de lucro e proteger seu negócio. Se esse conteúdo fez sentido para ti, já compartilha com mais pessoas que precisam desse conteúdo, precisam dessa puxada para entender o que fazer em 2026. Se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação para você receber vídeos como esse toda semana e deixa aqui embaixo seu comentário. E se você quer aprender gestão de negócio comigo na prática, vem para Gestão Sem Frescura. O link está aqui embaixo.